Bom dia, PIBG. Tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Ontem à noite eu pude participar do Café Teológico, com o nosso irmão Samuel. Foi um tempo muito precioso. Estive com alguns jovens ali também e foi uma alegria muito grande. Trago desde o início um forte abraço da nossa Igreja Batista Central de Porto Alegre, na pessoa do pastor Tiago Matias. Nós somos muito presenteados pelo Senhor, em receber irmãos aqui da PIBG nesse tempo de catástrofe, nesse tempo da enchente do Rio Grande do Sul. Talvez você ouviu bastante sobre isso no início, você viu um pouco sobre aquilo que os irmãos também puderam participar e ver lá no Rio Grande do Sul, e realmente foi algo que estava fora do script, Essa enchente não estava no nosso projeto. Quando eu iniciei o ano, quem aqui fez aquele planejamento anual? Aquelas metas, Eu, por exemplo, fiz uma das metas de fazer a dieta, Dá para perceber que eu não consegui cumprir ela, mas era uma das metas. Mas uma das minhas metas não era, com certeza, passar nesse ano por uma enchente, ou participar de uma das maiores catástrofes que a nossa nação já enfrentou. Mas, de certa forma, eu creio que o Senhor não nos proporcionou isso, mas aprove ao Senhor nos dar a possibilidade de passar por esse momento. Por que eu falo passar por esse momento? Porque não é um momento que vai permanecer ao longo de toda a história, mas é um momento que se prolonga um pouco, mas o Senhor nos fortaleceu para participar desse momento. Então, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Anderson, sou missionário da Jocum, Jovens com uma Missão, há 15 anos, sou casado com uma cuiabana, Franciane. Alguém de Cuiabá aqui? Alguém de Mato Grosso? Alguém já foi naquela terra semi-quente? Não? É quente lá ou não, irmãos? Sim, lá é muito quente. Se tem uma terra quente, que eu já fui, se você está pensando no frio, e se as pessoas falam que o frio é psicológico, talvez você deveria olhar algumas imagens de Cuiabá, ou deveria pensar um pouco naquele povo, e certamente isso vai te aquecer. Lá a temperatura normal é 38, 39 graus, então assim, é o ano inteiro de muito calor. Essa época em específico está mais quente, porque é uma época de muita queimada, de muita seca, então está realmente quente. Eu tenho 5 filhos, Então ontem eu ainda brincava com o Samuel, talvez eu não entenda muito de teologia, mas eu entendo de filhos, entendo um pouco de crianças, E de uma família grande. Nós temos 4 filhos que já estão aqui correndo por essa terra e um bebê que está a caminho. Sim, a gente se propôs a ser uma família grande e transcultural. Nossa primeira filha, Melissa, nasceu em Belo Horizonte. Alguém de BH aqui? Não? Ah lá o irmão lá de cima, Minas Gerais, terra abençoada, lugar bom demais de se viver, bom demais, meu irmão? É bom demais, aonde tudo é trem, menos o trem é metrô, E todo mundo é Zé, lá não tem muito problema, você encontra alguém, ô Zé, tudo bem com você, Zé, tudo bem, ô Zé, então é muito fácil de comunicar com o mineiro, um povo muito bacana, muito abençoado, e a nossa primeira filha, ela é mineira, de Belo Horizonte, nosso segundo filho, Davi, ele é cuiabano, nossos 3 últimos filhos são gaúchos, Os 2 já nasceram lá, e o próximo, a não ser que o Senhor nos mande para algum lugar antes do nascimento dele, ou dela, ele vai ser gaúcho também. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Canoas, bem ao lado de Porto Alegre. Cresci lá até os 17 anos, depois me dirigi para Cuiabá, fiz a minha escola de missões, passei por alguns lugares dentro do Brasil. E na próxima semana eu estou indo para uma viagem até Filipinas. Aí você fala, nossa, Anderson, no meio dessa tragédia toda, você resolveu tirar férias e ir lá para Filipinas fazer turismo. Não, não é isso. Filipinas, apesar de ser conhecido também como um destino turístico, também é um povo a ser alcançado, é um lugar onde o Evangelho não está com uma crescente, onde o Evangelho talvez não está tão avançado, e é onde nós queremos propagar o Evangelho. Então eu estou indo lá para uma reunião da nossa organização, depois para um outro evento, onde vai reunir a igreja daquele lugar, e depois também para uma semana de evangelização. E graças ao bom Senhor eu pude passar por esse lugar, pela PIBG. E hoje eu queria começar, antes de pregar, antes da gente compartilhar a mensagem, eu queria agradecer a PIBG. No momento de muito caos que nós estávamos enfrentando, no momento de muita dor, O Orlando falou assim, nossa, você estava animado, isso tudo, e realmente eu estava animado não com a situação, mas em ver o poder da igreja do Senhor Jesus Cristo. Muita gente me perguntou, Anderson, quem sustentou esse povo durante o meio desse caos? E eu vou te responder uma coisa, não foi o governo, não foi as instituições humanas, foi aquela instituição a qual Deus colocou nessa terra. Foi a igreja de Jesus Cristo que suportou o caos conosco. Quem nos fez forte nesse tempo foi o Senhor nosso Deus, por meio da amada igreja dele.
E vocês, PIBG, fazem parte disso. E eu não estou fazendo isso como algo político, ou como algo somente por bajulação, mas como honra por vocês. Eu sou muito grato pela vida do pastor Bruno, pelo Orlando e por toda essa igreja da PIB de Guarulhos. A generosidade de vocês se estendeu. E eu não sei quanto de força vocês tiveram que usar para carregar 32 toneladas, mas eu sei o quanto de força eu tive que usar para descarregar 32 toneladas. E sim, foram acho que 2h30 ou 3 horas para nós descarregarmos. Nós estávamos mais ou menos em 100 voluntários lá para descarregar todo aquele material, tudo aquilo que chegou. Mas eu queria te dizer que por meio dessa igreja, por meio da participação dessa igreja, além de outras, nos últimos 3 meses, nós pudemos apoiar pelo menos 2.000 famílias na cidade de Eldorado do Sul, suprindo eles com alimentação, água, roupa, entre outros suprimentos básicos. Nesses últimos 3 meses, nós pudemos fornecer para eles pelo menos 3 refeições básicas, café da manhã, almoço e janta, para que eles pudessem ser suportados. E quando as pessoas nos perguntavam qual é o governante por trás disso, qual é o candidato que está propondo isso, nós falávamos: nenhum. Quem está propondo isso para vocês é a igreja de Jesus Cristo. Não é sobre o Anderson, não é sobre a Jocum, não é sobre a Batista, não é sobre nós. A história da humanidade, a história do Evangelho não é sobre nós. A história do Evangelho é sobre Cristo e sobre como Ele se manifesta nessa terra. E ali nós pudemos pregar o Evangelho e nós conhecemos diversas vidas que entregaram o seu coração ao Senhor. E essas vidas têm nomes como Marcelo e Dona Tânia, que num certo dia, vizinhos da nossa casa, a qual eu nunca tinha conseguido adentrar até o seu lar, onde a minha comunicação sempre era no portão. E um dia, depois de tudo isso, Dona Tânia me chama no portão da nossa missão e fala: Anderson, eu preciso que você vá na minha casa. E eu falei: o que houve, Dona Tânia? Nós já havíamos lavado a casa, uma equipe de voluntários tinha ido lavar a casa dela. E ela falou: Anderson, meu filho, o Marcelo, ele não consegue descansar à noite. Ele escuta vozes. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei assim: eu não escuto nada de noite, nem meus filhos chamando. Hoje o Orlando perguntou se você conseguiu dormir bem. Eu falei: irmão, vou dizer uma coisa para você, de tudo na vida nós temos que aprender a tirar proveito. Eu não escuto do ouvido esquerdo. E aí muita gente fala assim: nossa, coitadinho dele, não escuta do ouvido esquerdo. Não, irmãos, isso é uma maravilha. Porque quando eu não quero escutar algo, eu só dou... Não, brincadeira. Mas quando eu realmente estou cansado, eu deito o meu ouvido direito no travesseiro e pode estar acontecendo o que tiver e eu vou dormir a noite inteira. Então esse negócio de ouvir voz de noite, eu falei: meu Deus do céu. Biblicamente falando, eu só vi ali um personagem que no meio da noite foi chamado pelo Senhor. Eu falei: agora não vem me dizer que você está ouvindo voz. Aí chamei um outro irmão, o Gabriel, um outro rapaz que estava comigo. Falei: rapaz, eu tenho uma missão para nós lá. Eu não sei o que está acontecendo, o cara está vendo uns negócios estranhos, está acontecendo alguma coisa. E aí a gente foi na casa daqueles irmãos. Lá a gente começou a compartilhar sobre o Evangelho, sobre a verdade de Deus. E eu falei para aquele jovem, eu falei: Marcelo, a gente vai orar por você. Nós vamos orar pela sua casa. Mas o Evangelho é um lugar de responsabilidade e maturidade. Eu não podia ser irresponsável e dizer para ele: cara, eu não sou nenhum curandeiro, eu não sou alguém que pode fazer algo pela sua causa, mas eu conheço quem pode. E por conhecer quem pode fazer, eu posso te apresentar essa pessoa. E essa pessoa é Cristo. Aquelas 2 pessoas entregaram a vida a Cristo naquela noite. Confessaram ao Senhor e aceitaram receber um discipulado. Na manhã seguinte, Dona Tânia me procurou. E eu falei: ixi, não deu certo. E ela falou: Anderson, o Marcelo dormiu a noite inteira. Há 3 semanas atrás, o Marcelo foi fazer um serviço na minha casa, ele trabalha com portão eletrônico. E eu perguntei: Marcelo, como que você está? Ele falou: eu nunca mais ouvi nenhuma voz. Eu durmo a noite inteira. Eu falei: que bom, cara, porque dormir é bom demais. Eu detesto que atrapalhe o meu sono. E eu falei: é muito bom que você consegue descansar. Aí um dia ele veio e falou assim: cara, eu tenho que agradecer vocês. Eu falei: não, você não deve nada a mim. Você precisa agradecer ao Senhor. Por que eu estou te contando esse testemunho tão breve, tão sucinto? Porque por meio da generosidade da igreja, da PIB de Guarulhos, por meio das orações, por meio daquilo que vocês enviaram, nós tivemos a oportunidade de alcançar o coração daquele povo.
Nós tivemos a oportunidade de abraçar pessoas. Talvez você tenha visto reportagens falando sobre porcentagens e números de pessoas afetadas. Talvez você ouviu sobre histórias, talvez você viu aquelas imagens como daquelas pessoas em cima de um telhado, ou de um animal em cima de um telhado, ou de um animal morto numa grade, ou isso ou aquilo, ou pessoas morrendo. Mas quando o Orlando esteve lá, quando o pastor Bruno, quando os demais irmãos estiveram, eles conheceram o nome dessas pessoas. O evangelho do reino de Deus nunca vai ser sobre números, nunca vai ser somente sobre porcentagens. E eu não estou falando que relatórios não são importantes para o reino do Senhor, mas ele é sobre pessoas, é sobre o seu João, a dona Maria, é sobre o José, é sobre o Augusto, é sobre a Luísa, é sobre a Natália, é sobre pessoas, é sobre o quanto o evangelho quer alcançar o coração dessas pessoas. É sobre quanto o Senhor está preocupado com a situação atual. E quando o pastor Bruno passou por lá, ele trouxe uma mensagem que ficou gravada no meu coração. A pior tragédia da humanidade é passar a eternidade no inferno. E sabe o que o Senhor está fazendo com o meu povo, com o povo gaúcho? Ele está nos livrando de passar a eternidade no inferno. Ele está nos livrando de viver uma realidade num orgulho ensimesmado dentro de uma bolha, acreditando que a sua própria força seria capaz de salvar. Porque nesse tempo não havia pobre, nem rico, nem branco, nem negro. Eram todos num só clamor pedindo socorro. Eram pessoas dizendo: da onde nós iremos encontrar esperança? E nós podíamos olhar para eles e dizer: nós levamos os nossos olhos para os montes. Nós vemos de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Deus vivo, do Deus Altíssimo. O Deus que, quando vê a sua criação se humilhando, seu povo se humilhando e confessando, e Ele perdoando os seus pecados e nos levando a viver uma vida de entrega a Ele. O Senhor não nos permite ser glorificados em nós mesmos, porque nós não damos conta da glória. Nós não fomos criados para sermos glorificados. Toda vez que o ser humano busca a glória pessoal, busca a autossatisfação em si mesmo, ele se dá mal. É ou não é verdade? Quem aqui gosta de receber um bom elogio? Seja honesto. Como diz o nosso fundador da missão, Jimmy, levanta a mão que faz bem para a alma. A gente gosta de receber um bom elogio. E não tem nada mal em você chegar e falar: Orlando, você fez um bom trabalho de Barney, de divulgador do PIB Day. Mas não é isso que deve sustentar a sua vida. O que nós vivemos e fazemos, o que nós estamos operando no Rio Grande do Sul, não é obra nossa, é obra do Senhor. Eu queria passar um primeiro vídeo que vai falar um pouquinho sobre um documentário que vai ser lançado agora, contando um pouco a história do que está acontecendo no Rio Grande do Sul e te trazendo uma mensagem bem específica, por favor. Não acabou, né? A mídia vai parar de falar, ou está parando de falar, então a gente acha que acabou. Não acabou, não. Nós precisamos de ajuda. Deus tem nos pedido: ore, né? Ore pelo Rio Grande do Sul. Tenha encorajamento em Jesus. Eu posso ver Deus limpando, Deus trabalhando. Deus está presente. Ele não está longe, Ele está presente, né? Tem esperança para o povo gaúcho. Tem esperança. Deus não esqueceu. Esse é um processo. Nós estamos no meio desse processo de Deus, da grande obra que Deus está fazendo e vai fazer no Rio Grande do Sul e através do Rio Grande do Sul. Esse documentário ele será lançado e você pode acompanhar pelo Instagram Missão RS.
Lá também existe um manual de oração, de 40 dias de oração pelo Rio Grande do Sul. E essa é uma boa parte de como você pode se envolver mais com essa causa que nós temos vivido. Desde o início, quando as pessoas me perguntavam, Anderson, como que você acha que vai ser daqui para frente? Eu falava, talvez nós vamos enfrentar um longo prazo de desafios. E nós estamos enfrentando. E ao longo do tempo, talvez hoje você nem escute mais muito falar sobre tudo o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul e aquilo que está acontecendo. Mas a verdade é que ainda está acontecendo. Não acabou. Eu acho que ficou muito enfático essa frase, né, aquela missionária que fala naquele vídeo, é a missionária Eunice. Ela pioneirou Jocum no Rio Grande do Sul há 40 anos atrás, junto com o seu esposo, na época, o Paulo Serra, que agora já veio estar com o Senhor. E ela pagou um preço muito alto, pregando o Evangelho naquele estado. Então ela tem uma voz muito forte no meio do cristianismo no Rio Grande do Sul. Então continue orando por nós, continue buscando ao Senhor sobre o Rio Grande do Sul, continue buscando ao Senhor sobre a realidade e a história do nosso estado. Nós contamos com vocês, nós contamos com as suas orações. Agora eu queria caminhar para a nossa palavra dessa manhã. E hoje eu vou trazer uma palavra talvez um pouquinho confrontadora para a nossa realidade. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a pergunta que eu fiz ontem no Café Teológico. A pergunta é, quantas Bíblias você tem na sua casa? Eu vou ir perguntando alguns números e você pode ir levantando as suas mãos. E isso não é para te constranger de forma alguma, mas para te mostrar um pouquinho de uma realidade um pouco fora do que nós estamos acostumados dentro do nosso contexto do cristianismo, aqui dentro da nossa nação. Quem tem mais de uma Bíblia em casa? Quem tem mais de 2 Bíblias? Mais de 3? Mais de 4? 5? 6? 7? Mais de 10? Ainda temos pessoas com mais de 10. Mais de 15? Mais de 20? Então, mais de 15 a gente chegou num consenso. E não tem nada errado em você ter muitas versões da Bíblia na sua casa. Não tem nada errado em você ter, talvez, mais de uma Bíblia com a mesma versão, mas com as capas diferentes. Eu trabalhei durante um período da minha vida numa livraria evangélica chamada Luz e Vida, que é a fundadora dos Milinguido. E realmente quando você entrava lá, você encontrava todo tipo de Bíblia, todo tipo de comentário bíblico. E ontem eu falava isso com os jovens, nós aqui dentro da nossa nação, nós não temos desculpa para dizer que nós não conhecemos ao Senhor. Nós não temos desculpa para dizer por que nós não estudamos mais sobre a sua palavra. Você tem diversos comentários bíblicos, você tem diversos preletores, você tem diversas linhas de pensamentos teológicos, e você pode caminhar conhecendo ao Senhor. Nós temos então, talvez, mais de uma versão bíblica à nossa disposição. Nós temos a oportunidade de ouvir o Evangelho diariamente. Quem aqui antes de se converter, ouviu a pregação do Evangelho mais de uma vez? Mais de 2, 3, 4, 5 vezes. Se você ligou a televisão um dia, talvez você viu um programa de televisão que estava falando sobre o Evangelho. Se você é da época da rádio, não precisa se entregar, tá? Mas a gente escutava rádio, né? Eu também escutava rádio. Você já ouviu algum programa evangelístico numa rádio? Eu não sei muito como é aqui no centro de São Paulo, mas no centro de Porto Alegre sempre tem aquela pessoa que está lá pregando o Evangelho. Arrependam-se, raça de víboras. Aqueles homens são corajosos, não é verdade? No metrô, no ônibus, sempre havia alguém entregando um panfleto, sempre havia alguém indo de casa em casa e compartilhando o Evangelho. Então nós somos indesculpáveis em relação ao conhecimento do Evangelho. Nós temos essa ação de pregação do Evangelho quase que diretamente sendo trazida a nós. Então, naquele dia, ninguém vai poder dizer, mas eu não sabia do Evangelho do Reino. Não na nossa nação. Talvez em alguns cantos muito remotos da nossa nação, sim. Em povos muito isolados, em lugares onde o Evangelho ainda não se achegou, isso sim, e nós temos esses lugares dentro da nossa nação. Mas na grande maioria, nas grandes metrópoles, nós não temos essa desculpa. E ontem eu falava isso também no Café Teológico. O grande desafio da nossa geração não é sobre ouvir a voz de Deus, mas sim sobre obedecer.
Nós temos um grande desafio nessa geração, que é o desafio da obediência. Se você é de uma ou duas gerações mais para trás, você vai saber bem que obediência não era um problema para essa geração. Se o seu pai falava, faça isso, o que você fazia? Você fazia isso. Independente se você ia fazendo assim, ou se você ia meio emburrado, né? Eu não sei se vocês usam esse termo aqui, né? Meio com o bico grande, mas você ia. Algumas vezes eu obedeci a minha mãe emburrado. E eu agradeço ao Senhor por ter obedecido ela mesmo emburrado. Porque foi ali que eu aprendi. Porque o conhecimento, ele não é completo enquanto você não obedece, sabia? Somente escutar algo não quer dizer que você literalmente aprendeu. Você normalmente aprende aquilo que você aplica. Nós temos hoje uma geração que sabe muitas coisas, mas conhece pouco, porque aplica pouco. Nós sabemos a verdade, mas aplicamos pouco essa verdade. Nós sabemos os desafios da vida, mas não lidamos com ele. Nós sabemos até dar bons sermões, sabemos até compartilhar boas palavras, sabemos contar boas histórias, sabemos como dirigir direitinho a vida. Mas às vezes não sabemos como praticar ela direitinho segundo a palavra de Deus. E eu quero te dizer algo. Não adianta você ter diversas versões da Bíblia dentro da sua casa, se você não abrir ela, não ler e meditar nela, e conhecer e aplicar essa verdade. Certa feita, um dia desses, eu estava no evangelismo de rua. Era um evangelismo noturno, numa zona de prostituição. Nós estávamos com um grupo, saindo para o evangelismo. E nós geralmente levamos só a Bíblia para esse momento, a gente não leva celular e coisas, porque é uma zona um pouco mais perigosa. E então não tinha nenhum recurso, nenhum dinheiro, e um rapaz passou vendendo bala, essas balas de goma. E ele olhou para mim com a Bíblia e ele pensou, esse cara é crente, ele vai ter que me ajudar. E ele olhou e falou assim, você quer comprar uma bala? E eu falei, cara, eu estou sem dinheiro aqui, eu estou sem nada. Aí ele olhou para mim e começou a fazer algumas perguntas bem teológicas mesmo, aonde eu vi que aquele cara tinha muito conhecimento. Só que aquele cara começou a me fazer, sabe aquela pessoa que te cansa nas perguntas? Tipo assim, qual é o seu nome, quantos anos você tem? E ele começou a fazer uma pergunta atrás da outra, cara, e a minha equipe estava indo e tinha ficado só eu e um rapaz. E eu queria ir, mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, eu preciso terminar a conversa com esse cara. E fiquei naquela dança, né? Vai, vem. E o cara perguntando, e daqui a pouco eu já estava perdido, eu nem lembrava mais o que ele tinha perguntado a primeira vez. E ele começou a botar todo aquele conhecimento bíblico que ele tinha, e ele falou assim, qual foi os 2 homens que não morreram, que não sei o que. Eu falei, cara, calma. E ele começou a falar. E eu vi que ele começou a realmente colocar todo aquele conhecimento para fora. E eu olhei para ele e eu falei assim, cara, você está de parabéns. Você tem muito conhecimento bíblico. Eu falei, provavelmente você sabe mais de Bíblia do que eu. Provavelmente você já leu as Escrituras mais vezes do que eu. Provavelmente você realmente se dedicou a estudar as Escrituras. Mas na hora o Espírito Santo me falou, pergunta para ele, quanto de tudo o que ele sabe, ele aplica? E foi exatamente essa pergunta que eu fiz para ele, quanto de tudo que você sabe, você aplica na sua vida? Aquele homem olhou para mim e falou, boa noite, bom trabalho, e foi embora. Eu não fiz aquilo na intenção de constranger aquele homem. Eu não fiz aquilo para ganhar um debate dele. Eu fiz aquilo porque foi o que eu entendi da parte do Senhor de colocar diante dele. E a pergunta que eu faço a você hoje é, quanto você tem vivido diante do que você conhece? Quanto da verdade que você conhece você tem praticado? Não basta apenas conhecer as Escrituras. Você precisa obedecer e praticar e aplicar aquilo que você conhece. Um grande problema que nós enfrentamos também nos tempos de hoje é que nós olhamos para as Escrituras como um convite. Nós não entendemos quando o Senhor está nos ordenando. E nós pegamos trechos da Bíblia e achamos que eles são convites, meros convites do Evangelho. Quando muitas vezes o Senhor está nos exortando e nos dando a direção a qual viver. Ele está nos convocando a uma vida de santidade.
Ele não está nos convidando porque Ele sabe que uma vida longe da santidade dEle, uma vida que não glorifica Ele, não nos levará a caminho algum. O primeiro texto que eu queria que nós abríssemos está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Antes de nós lermos, eu queria passar mais um vídeo, por favor. Para mim, aquilo é uma coisa que Deus quer. Desculpa, é o outro. Está brotando. Como você planta uma árvore que você quer. Dentro, palavra de Deus, sai saboroso. O inimigo fala para mim. Escritores escreveram o que ouviram oralmente. 10 semanas antes do nascimento, a criança reconhece a língua materna. 90% das pessoas na Terra não têm toda a Bíblia disponível em sua língua materna e de forma escrita ou oral. Aproximadamente 8.000 línguas maternas e 14.000 dialetos na Terra não podem ouvir a palavra de Deus em sua língua materna, a língua dos seus corações. We're talking about getting all the scripture orally so that the most people can hear and understand the word of God. A Bíblia toda é necessária para discipular as nações. Apresentamos Pray OMT, Oral Mother Tongue, um movimento para o fim da pobreza bíblica através da oralidade na língua materna. Devemos garantir que todas as 726 Bíblias também sejam oral. Loren desenvolveu 7 passos para a transformação global: oração, traduções bíblicas na língua materna, produção de Bíblias, distribuição de Bíblias, educação e treinamento, engajamento, multiplicação de recursos em todas as línguas. Mas antes, comece pelo primeiro passo: oração. Se inscreva no site, adote uma das línguas, se comprometa abraçando em oração uma das traduções da língua oral materna. Every language to be used to worship Jesus on earth, because all the languages were being used to worship Jesus in heaven. Você acha justo alguém nunca ter recebido a palavra de Deus em sua própria língua materna, quando nós já desfrutamos de tantas versões e tanto material bíblico para conhecimento da verdade? Qual é a nossa parte como cristãos? Lutarmos pela erradicação da carência bíblica no mundo. O que vai transformar as nações não são os governos. O que vai transformar as nações não são as riquezas. O que transforma nações é a palavra de Deus. E a palavra de Deus pregada na própria língua materna. Se você conhece algum estrangeiro, você vai saber que existem palavras e existem coisas na sua cultura materna que não são igualadas em qualquer outra língua. Como, por exemplo, a palavra saudade para nós brasileiros. Nós podemos falar que sentimos saudades de uma comida, que sentimos saudades de um cheiro, que sentimos saudades de uma memória. Isso é impossível de ser traduzido para a língua inglesa. Você pode falar que você sente falta de algo, mas você não consegue traduzir saudades. Dizer para um americano que você sente saudade de uma comida é quase que inexplicável. Porque se eu falar para você, lembra da comida da sua avó, lá na sua infância, naquele sítio que você foi, você vai remeter isso a uma saudade, a sua memória afetiva vai ir longe. Você talvez vai se lembrar de você brincando com seus primos, outros vão se lembrar daquele tombo que você levou lá, outro vai se lembrar que um primo caiu numa fossa, o outro vai lembrar que um ficou com medo do animal. Vai ser um misto de emoções, porque saudade não tem como ser traduzida numa coisa pequena. Você está entendendo? Então tem coisas que o Senhor quer comunicar na própria língua materna de cada povo. E nós, como cristãos, estamos sendo chamados cada vez mais para que isso se propague. Aí você fala, Anderson, mas eu não sou chamado como você para ir para outra nação. Marcos 16:15 vai falar o seguinte:
E disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda a criatura. Versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Todo cristão, ontem nós falávamos sobre essa frase de Spurgeon, né, Samuel? Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Tem uma outra frase de um outro autor que eu não me lembro o nome, que fala que ou você é um missionário ou você é um campo a ser alcançado. O evangelho não é um lugar de meio termo. Não tem como você estar em cima do muro. Conta-se uma história de que um homem andava por cima do muro e de um lado havia anjos dizendo: sai daí, vem para cá, não fica aí, você pode cair para o lado de lá, e o lado de lá é o inferno. Vem para esse lado, para que você possa andar a eternidade no céu. E do outro lado estavam lá os diabinhos e todos os satanás lá, e toda aquela coisa ruim. E algum deles olhou e falou para o diabo mor lá, falou assim: por que você não está gritando para ele vir para cá? Ele falou assim: porque o muro já é nosso. Quando nós estamos em cima do muro, sobre as decisões do evangelho, talvez a gente está mais perdido do que encontrado. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas o evangelho é esse lugar de decisão. E esse não é um convite, essa é uma ordem: vão por todo mundo e preguem o evangelho. E o todo mundo começa quando nós saímos aqui do nosso local de congregar. Ele começa ali fora, e ele se espalha por toda a humanidade. Ele se espalha até aos confins da terra. O vão por todo mundo não é simplesmente algo generoso e convidativo, mas sim algo que nos dá uma ordem, é alguém nos dando uma ordem, e esse alguém é o próprio Deus revelando por meio do seu Filho, dizendo: vocês precisam ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Amém? Você está bem? Eu sei que talvez não é a palavra mais confortável para um domingo de manhã, como o Orlando falou. Seria bom estar debaixo das cobertas. Eu digo para vocês, não está tão frio, mas está frio, eu sei. Mas não está tão frio. Mas eu sei que seria mais confortável. Mas com certeza o Senhor está nos chamando para essa vida de entrega ao seu evangelho. Quem você é hoje? Você é um missionário? Porque todo cristão é chamado a ser um missionário. Alguns não vão estar numa organização missionária, como o Jocum, como a PMT, como missão de juntas nacionais. Mas ser um missionário é carregar uma missão. E a nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura. Eu costumo dizer que evangelizar, pregar o evangelho, é como alguém que encontrou um interruptor e acendeu a luz para que os outros possam enxergar a verdade. Nós não convencemos ninguém sobre o pecado. Quem faz isso é o próprio Espírito Santo. O que nós fazemos é acender a luz e mostrar: aqui tem um buraco. Você precisa escolher se você vai andar pertinho desse buraco ao ponto de cair, ou se você vai se afastar dele. Evangelizar é acender esse interruptor e deixar as coisas na luz. O evangelho é um lugar de luz, é um lugar da revelação de Deus. Nós somente o conhecemos porque Ele mesmo se revelou a nós. Se o Senhor se escondesse de nós, quem de nós o encontraria? Quem de nós teria a capacidade de o encontrá-lo, se Ele mesmo não se revelasse a nós? É a revelação do próprio Cristo que faz com que nós encontremos a Ele. Pregar o Evangelho não deve ser uma mera obrigação ou um desencargo de consciência, mas sim um prazer, um estilo de vida. Compartilhar e ser testemunha viva do Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 2 e 3. Vai falar o seguinte: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Certa vez um homem convidou o seu vizinho para ir até a igreja com ele. Seu vizinho respondeu: eu comecei a ler um livro hoje, e ao terminar esse livro eu decidirei se eu irei com você ou não.
Aquele homem cristão falou: essa certamente é a pior desculpa que eu já ouvi de alguém para que ele não fosse à igreja comigo. Alguém já disse: hoje eu não posso porque vou receber parentes em minha casa. Outro já disse: não, hoje eu estou muito cansado, não vou conseguir. Outro inventou até mesmo que estaria gripado, gripá-lo-ei, como diz minha mãe, no dia tal, para não poder ir ao culto com você. Mas ele começou a ler um livro exatamente no horário do culto. Que desculpa talvez mais intelectual para tempos tão modernos. Aquele homem foi para o culto na sua igreja e ouviu uma palavra como essa, de pregação do Evangelho. E ele continuou persistindo e falou: quer saber, eu não vou desistir. Na próxima semana, ele passou todos os dias chamando aquele vizinho: domingo tem culto, hein? Vamos comigo. E aquele homem falava: rapaz, eu estou lendo um livro. Esse livro é um pouco longo e quando eu terminar, talvez eu vá com você, mas talvez eu não vá. E aquele homem começou a ficar enfurecido e ele falou: não é possível que esse homem vai continuar com essa desculpa do livro. Que livro será esse? E aquele vizinho de vez em quando até vinha por cima do muro, no meio da tarde, quando aquele gaúcho estava tomando seu chimarrão e tentava ver qual era o livro. Porém não encontrava nada em suas mãos. Ao chegar no domingo, final da tarde, ele falou: hoje tem culto, vamos comigo. Qual foi a desculpa que ele usou? Eu ainda estou lendo o livro. Aquele homem repetiu isso por alguns meses, até que um determinado dia ele orou e falou: Senhor, eu não tenho mais forças e nem mais persistência para fazer com que esse homem vá até a sua casa. Para surpresa daquele cristão, no domingo à tarde, o seu vizinho disse: passe aqui em casa antes do culto, eu irei com você. Aquele homem foi para a igreja, naquele dia ele entregou a sua vida a Cristo, e ele falou: eu quero seguir a Cristo todos os dias da minha vida. Quando eles retornavam para casa, no seu carro, o seu vizinho, desculpa, falou: eu não posso deixar de te fazer uma pergunta. Que livro era esse que você estava lendo, cara? Que livro mais longo? Ou você lê muito devagar, ou essa desculpa esfarrapada era o melhor que você podia me oferecer, porque você não inventou qualquer outra desculpa? Que livro você estava lendo? E esse homem respondeu: o livro que eu estava lendo era o livro da sua vida. Todos os dias eu observava como você se comportava com a sua esposa e com seus filhos. Algumas vezes eu passei lá na venda do seu João e perguntei se você pagava as suas contas em dia. Algumas vezes eu fui no seu trabalho sem você saber e perguntei para os seus colegas como era o seu comportamento no dia a dia. E a resposta que eu vi foi que você era um cristão verdadeiro, que vivia aquilo que você pregava. E a partir dessa carta, escrita não com tinta, esse livro, escrito pelo próprio Senhor, sendo a revelação do Evangelho, eu pude conhecer o Cristo verdadeiro. As Escrituras revelam Cristo, e isso é maravilhoso, mas o Senhor também é revelado por meio de nós. Isso por graça e misericórdia, não que mereçamos ou não que sejamos capazes. Mas a pergunta que eu te faço é: você tem vivido de acordo com o Evangelho? Você tem pregado o Evangelho com a proclamação, mas também com a sua vida? O seu exemplo como pai, como marido, como mulher, como esposa, tem revelado quem Cristo é para essa sociedade? O seu exemplo como funcionário ou talvez como chefe tem revelado quem Cristo é para essa sociedade? Porque o Senhor não nos chama a sermos cristãos de domingo, não sermos somente cristãos de final de semana. O Senhor nos chama a vivermos uma vida de retidão íntegra, ou seja, inteira, completa, verdadeira, de intimidade com o Senhor, ao ponto de que aqueles que passam por nós conseguem sentir o bom perfume de Cristo em nós. Como está sendo a sua vida de pregação do Evangelho? Eu quero te fazer mais uma pergunta e você não precisa responder, mas para você refletir: quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Para quantas pessoas você compartilhou o Evangelho? Eu não estou nem falando para você de quantas pessoas estão sentadas aqui nesses bancos hoje, mas quantas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho por meio de você. Se nós estamos falando que essa palavra
de vão e preguem o evangelho por todo mundo, não é um convite, mas sim uma ordenança, e nós dizemos que somos servos do Senhor, por que então nós não estamos obedecendo essa ordem do Senhor? Porque nós obedecemos tantas outras ordens, mas nos negamos a cumprir a esta ordem? Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, entre todos os povos. O ponto 2 da nossa pregação de hoje: onde devemos compartilhar o evangelho? Atos 1:8 vai nos responder a essa pergunta. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e a Samaria e até aos confins da terra. É algo simultâneo. Está acontecendo aqui, agora, mas está acontecendo lá do outro lado do mundo. Não é algo somente progressivo, ou não é algo que você começa aqui e vai progredindo para o próximo estágio. É algo que você faz e vive aonde quer que você esteja. Se eu estou aqui no Brasil, eu estou vivendo e pregando o Evangelho. Se eu estou lá na outra nação, eu estou vivendo e pregando o Evangelho. Porque toda criatura deverá conhecer o Evangelho. Nós devemos pregar o Evangelho a todos os povos, para que naquele dia todos os povos e todas as línguas possam adorar ao Cordeiro. Você percebe que não é algo, primeiro eu preciso fazer aqui ou lá ou acolá, não. Você deve viver isso como um estilo de vida, e por onde você passar, você deve compartilhar este Evangelho. Atos 1:8 é essa resposta a qual nós clamamos: aonde eu devo compartilhar o Evangelho? Este texto é muito mais do que somente uma frase de impacto ou uma possibilidade. Esse texto deveria e deve ser uma realidade para a igreja de Cristo, que se diz viva e ativa. Eu fico muito feliz quando eu vejo o Orlando, brilha os olhos do Orlando, né? Eu ia falar do Barney, mas não vou falar Barney, do Orlando. Brilha os olhos do Orlando quando ele fala: cara, a gente está fazendo isso, aquilo outro, e isso é maravilhoso. É maravilhoso ver que vocês são uma igreja viva e ativa, e permaneçam fazendo isso. Permaneçam amando ao Senhor e compartilhando o Evangelho, sejam por meio das ações sociais, seja por meio da proclamação da Bíblia, seja por meio de relacionamento. Pregue o Evangelho, não perca oportunidades. Não perca essas oportunidades. Quantas pessoas passam por você ao longo dessa semana e talvez morrerão sem saber a verdade que liberta? Pessoas que vivem presas a seus vícios, angústias, e não podem nem ler a carta viva do Senhor, porque o seu testemunho, ou até mesmo o meu, não condizem com a palavra, ou tão pouco eles nos escutarão proclamar essa verdade. Quando tudo aconteceu no Rio Grande do Sul, quando aconteceu toda aquela catástrofe, muita gente me questionou: por que você não tira a sua família daí, não vai embora desse lugar, Anderson? Talvez vai acontecer de novo. Por que você não sai daí? Eu falei: eu não tenho uma palavra para sair. A última palavra que Deus me deu é para vir para cá. E é nesse momento que nós precisamos revelar a bondade de Cristo. É nesse momento que nós precisamos suportar o que eles estão passando junto com eles. E o fato de nós termos suportado as dores que eles enfrentaram, o fato de muitas vezes eles olharem para nós e dizer: mas para você é fácil, você não sabe o que é passar por isso. E quando eles se deparavam com a realidade de que nós também havíamos perdido e estávamos ali ajudando eles, eles olhavam para nós e falavam: vocês podem pregar. Eles olhavam para nós e falavam: vocês podem falar o que vocês quiserem para nós, vocês estavam aqui junto, num momento de dor e de angústia. Então eu te convido a refletir sobre isso, o quão disposto você está a passar pelos momentos de dor e angústia que a sociedade, que a humanidade está vivendo, para que o Evangelho possa ser pregado entre todos os povos. Quanto disponível você está a renunciar às vezes o seu bem-estar, a sua boa vontade, o seu descanso, para que o Evangelho possa ser pregado. Quão disponível você está para renunciar aos seus prazeres, para que o Evangelho possa ser pregado.
O Evangelho não é um lugar confortável aos padrões desse mundo. Mas a palavra vai nos chamar, lá em Romanos 12, a não vivermos confortáveis com os padrões desse mundo. A não estarmos conformados com o padrão desse mundo, mas sim viver o padrão de Cristo. E o padrão de Cristo nos leva a renunciar. O padrão de Cristo nos leva a viver uma vida íntegra. O padrão de Cristo nos leva a abandonar muitas coisas. Mas eu posso te garantir, não há lugar melhor para se viver do que no centro da vontade de Deus. Qual é o lugar mais seguro para um barco estar? O lugar mais seguro é o porto. Mas não foi esse o propósito a qual o barco foi criado. O barco foi criado para estar no meio da tempestade, para estar no meio do oceano, para enfrentar as mais diversas situações. O lugar mais seguro para um avião estar é lá no hangar, realmente no aeroporto, é parado, é mais seguro. Mas não é essa a função principal de um avião. Talvez o lugar onde Deus está te chamando para estar e para viver não é o lugar mais seguro. Mas você tem duas opções: viver uma vida pela sua segurança ou viver uma vida pelo propósito que Deus te deu. Qual é a escolha que você vai fazer? O ponto 3 da nossa pregação é como faremos isso. Como nós vamos pregar esse evangelho a toda criatura, como nós vamos compartilhar tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. O primeiro ponto é orando. Nada é possível sem a oração, sem ouvirmos a voz do Senhor. Segundo, é enviando as pessoas. Muitos de nós criamos os nossos filhos para viverem uma vida digna e confortável, e não há problema algum sobre isso. O problema é pensar que os nossos filhos indo para os povos ou pregando o evangelho em outras nações é a pior coisa do mundo. Quando eu fui para missões, muita gente olhou, eu sou filho único da minha mãe, muita gente olhava para minha mãe e falava: nossa, você é fantástica, entregou o seu filho para missões. E eles falavam isso com uma naturalidade, como se fosse a coisa mais fácil, deixar o seu filho único de 17 anos ir para um outro lugar onde ela não conhecia nada, não sabia quem eram as pessoas que iam ali encontrar. Mas a grande verdade é que aquela foi uma das maiores renúncias que ela poderia ter. Quando você me pergunta sobre os meus filhos, eu falo: talvez vai ser muito difícil o dia que eu ver eles indo para um aeroporto, indo para o outro lado do mundo, viver o projeto de Deus, seja eles numa agência missionária ou em qualquer área do campo de trabalho, entendendo o seu papel na sociedade como um cristão. Mas a minha oração é que eles cumpram o propósito de Deus. Quão disposto você está a enviar o melhor que você tem? Quão disposto nós como igreja, nós como corpo de Cristo, estamos dispostos a enviar o melhor que nós temos? Enviar talvez aquele jovem que está despontando na sua igreja e fala assim: cara, esse cara ia ser o melhor líder de jovens que eu tenho aqui. Esse cara ia ser o melhor líder de adolescentes. Quanto disponível nós estamos para isso? E o terceiro ponto, sobre essa perspectiva de envio missionário, é contribuindo, é participando da vida de missionários. E quando eu falo sobre contribuição, não é somente financeira, não. Missionários também precisam receber uma carta, missionários também precisam receber um abraço, precisam receber um incentivo, precisam receber alguém que diga: nós estamos orando por você, nós estamos caminhando com você. Quantas vezes você se preocupou em entrar no site das Juntas de Missões Nacionais da Igreja Batista, por exemplo, e verificar lá um e-mail de um missionário ou uma rede social e mandar uma mensagem para ele dizendo: você é importante para o reino e nós estamos contigo? E eu não estou fazendo isso por partidarismo ou por dizer essa é a minha parte por estar no campo, mas sim por uma orientação do Senhor. Sim, porque eu creio que muitas vezes nós não fazemos porque não sabemos da importância, mas eu estou aqui do outro lado te dizendo: é muito importante. Quantas foram as vezes que eu estava em dias tão difíceis e uma mensagem me fortaleceu? Quantas foram as vezes que eu estava dizendo: Senhor, o que eu estou fazendo aqui?
Está difícil demais, esse povo é duro. Eles não querem o teu evangelho, mas o Senhor me mandou ficar aqui. E uma palavra de um irmão, tão distante muitas vezes, dizendo: fica firme, a gente está aqui com você. Me fortalecia e me levantava e eu dizia: vamos lá de novo, bora para cima. Então procure saber mais sobre missões, se envolva, procure conhecer mais, gaste um tempo da sua semana, coloca lá na sua agenda, 1 hora por semana, 10 minutos por semana que seja. Eu vou orar por missões, eu vou orar por missionários, eu vou querer saber o que está acontecendo na vida de algum missionário. Se envolva com uma família missionária. Isso vai fazer sim a diferença. Eu queria passar um último vídeo, depois nós vamos ler mais um texto e vamos orar sobre alguns motivos específicos. Por favor. Prevenir aquilo é uma coisa que Deus quer, está brotando. Fala com eles como eles recebem o conhecimento, eles receberem a palavra de Deus também de maneira oral. Então vale a pena nós pararmos, refletirmos como podemos caminhar melhor no estilo de cognição desses povos, para que nós sejamos mais de 70% dos povos ainda não alcançados são povos de oralidade, de tradição oral. O que isso quer dizer é que eles não têm a escrita como a primeira questão ou a primeira forma de comunicação deles, de contar histórias. Isso não quer dizer que nós vamos adulterar a Bíblia, jamais, mas sim que nós vamos traduzir ela de maneira oral, para que eles possam escutar a palavra na sua própria língua materna. E pode ter certeza, isso dá um trabalho bem duro, é bem difícil, mas o Senhor está conosco. Na verdade, Ele tem nos chamado para viver isso. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, é o último texto que nós vamos ler agora. Fala: depois dessas coisas, vi e eis que grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeiras e nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro,
pertence à salvação. Eu quero poder chegar diante do Senhor naquele dia e entregar diante dele povos e línguas e raças que foram alcançados pelo Evangelho. Este é um grande desafio. Hoje está se encerrando o mês da Juventude Batista. Jovem, eu vos chamei porque vocês são fortes. Jovens, sejam fortes no Senhor. Não desistam. Na Jocum nós costumamos dizer que todos somos jovens. Alguns com mais experiência e outros com menos. Alguém me pergunta qual a idade máxima, acho que foi Orlando, não sei, alguém me perguntou qual a idade máxima. Não tem idade máxima, na verdade tem 120, que é o que a Bíblia garante, né? Até 120 você pode chegar. Você é muito bem-vindo. E eu queria que nós orássemos agora, clamando ao Senhor, para que mais jovens se levantem em prol dessa causa, para que nós sejamos cada vez mais uma igreja, quando eu falo igreja, o corpo de Cristo, efetivo na pregação do Evangelho. Que a palavra que nós ouvimos nessa manhã possa ser aplicável no nosso coração. Nós podemos fazer isso juntos agora, orarmos por isso. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua boa palavra que é boa para exortação, para ensino, para nos levar para mais perto, para o arrependimento diante do Senhor. A minha oração nessa manhã, Pai, é que essa igreja possa cada vez mais crescer no Senhor, vivendo e aplicando a sua verdade, pregando o seu Evangelho, tanto nesse bairro, tanto nessa cidade, quanto nesse estado, quanto nessa nação, e até os confins da terra. A minha oração é que a PIBG seja conhecida por uma igreja que envia missionários, seja um celeiro missionário, uma igreja que vai enviar missionários para todos os povos. A minha oração é para que os jovens dessa igreja se levantem para pregar e compartilhar a Tua verdade, que essa possa ser uma igreja que ora por missões, que ora, Senhor, por essa questão da oralidade, para que povos de tradição oral conheçam a Tua palavra, para que a Tua palavra seja traduzida e seja de alcance a todos os povos. Traduzir a Sua palavra na língua materna é dar dignidade aos povos, Senhor. Nós oramos para que o nosso coração esteja cheio do Senhor. Muito obrigado por essa igreja, obrigado por tudo que eles já têm vivido, obrigado pelo pastor Bruno e sua família, pela liderança dessa igreja, obrigado pela disposição do coração deles em pregar e viver a sua verdade, em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado, irmãos, pela oportunidade, obrigado, Orlando, obrigado, pastor Bruno, obrigado por o tempo juntos, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, e eu espero que essa palavra possa ter conectado com o seu coração e te levado a refletir sobre a verdade do Evangelho. Que Deus abençoe a todos.